Primeira testemunha ouvida a requerimento do Ministério Público, o doutor Edson Henrique Damasceno, delegado de polícia. Bom dia. Bom dia, doutor. Doutor Edson, o senhor certamente não conhecia nenhuma dessas pessoas envolvidas aqui nesse fato, né? Nesses fatos. Claro Ok? que não. O senhor já sabe, estou obrigada a dizer a verdade sob as penas do crime de falso testemunho. Ministério Público tem a palavra? Bom dia, doutor Henrique. Bom dia, doutor. O senhor, desde o início dessa investigação, foi o responsável, Sim. correto? Sim. E terminou por indiciá-los em um homicídio duplamente qualificado, além de crimes conexos. Perfeito. Eu queria que o senhor fizesse um relato de quando iniciou o seu trabalho nessa investigação, quais foram os fatos apurados e por que o senhor chega a essa conclusão. Por gentileza, aí eu queria que o senhor fizesse uma narração livre. Perfeito. Pode tirar a máscara para falar, doutor? Não chega muito perto, mas pode chegar um pouquinho mais para perto da Posso base. ficar com a máscara também, não tem problema. Não, pode tirar. Talvez a gente tenha dificuldade de discernir suas palavras com essa máscara. Perfeito. Só um pouquinho mais. Aí, tá bom. Bom, sua ocorrência chegou à 16ª Delegacia como um acidente doméstico. Foi comunicado pelo pai, isso foi comunicado no plantão da delegacia. Mais tarde, daquela segunda-feira, nós recebemos uma informação direta do IML, eu recebi essa informação, em que o laudo apontava inúmeras lesões na criança. Evidentemente, diante de um laudo que constava aquele tipo de agressão, se fazia necessário iniciar uma série de diligências para que nós conseguíssemos, de fato, elucidar o que aconteceu. Foi feita a perícia de local no dia, o local já estava limpo, os investigados estavam no apartamento quando houve essa perícia. Posteriormente, houve o depoimento agendado dos investigados, da Monique e do Jairo. Foram depoimentos extremamente longos. O depoimento da Monique foi o primeiro a ser tomado. Nessa oportunidade, ela foi advertida do direito de permanecer em silêncio. O próprio advogado dela fez questão de consignar questões ao término desse depoimento e vários detalhes foram devidamente apontados ali. Sobre a história que ela narrou, ela disse que era um final de semana em que o Henri ficou com o pai, que ele havia ido a um parquinho, que chegou por volta, salvo engano, 19h30, que costumeiramente, como ele costumava fazer, ele vomitou, porque ele ficava muito nervoso quando voltava para casa. Ela ficou com o menino, foi até uma padaria. Quando voltou, o Jairinho já havia descido para encontrá-lo ali na porta do elevador. Ela subiu, ela falou que, embora o menino tivesse vomitado, e isso era comum, ela mesma apontou que isso era comum quando ele estava nervoso, que ela deu banho no menino, ela não viu qualquer marca, qualquer machucado no menino, ela não viu, e o menino não se queixou de absolutamente nada. Em um dos pontos do depoimento também, ela fala que chegou, inclusive, a mandar uma fotografia para o Leniel, dela com o Henri. Essa fotografia foi até bastante divulgada na mídia, demonstrando com muita clareza que o menino estava em rigidez completa, estava completamente saudável. Em relação aos acontecimentos posteriores, ela fala que estava assistindo série com o Jairinho na sala e que, num dado momento, ela botou o Henri para dormir, só que o Henri começou a despertar. E ele despertava e ia até a sala onde eles estavam assistindo e voltava. Ele fez isso cerca de 3 vezes. Aí, segundo ela, para evitar que o sono do menino fosse perturbado, eles foram para o quarto de hóspedes. Ela diz que o Jairo logo adormeceu, que ela supõe que ele tenha tomado os remédios, embora ela não tenha visto os remédios que ela diz que ele costumava tomar para dormir, e que mais tarde ela despertou com o barulho da televisão, já nesse quarto de hóspedes, foi até o quarto e encontrou o Henri caído, já sem temperatura, com os olhos revirados ao lado da cama.
Ela disse que enrolou o menino e levou até o hospital. No hospital, o menino foi submetido a diversas manobras de reanimação. Entretanto, não teve qualquer resultado e o menino acabou por falecer. Doutor, deixa eu interromper o senhor nesse momento. Foram tentadas diversas manobras para que o menino ressuscitasse. Isso, no hospital. Só que não tiveram êxito. Nesse ponto, eu pergunto ao senhor, em algum momento da investigação ficou comprovado que ele já entrara em óbito naquele hospital e que esse óbito não era recente? Quer dizer, mesmo com todos os procedimentos que poderiam ser possíveis e com qualquer equipamento que pudesse ser usado, isso não teria êxito? Isso ficou expressamente demonstrado, tanto pelo depoimento da equipe médica do hospital, do Barrador, como também depois pelos laudos periciais. Embora ele tenha sido submetido a manobra de ressuscitação por bastante tempo, como é comum quando chega uma criança de idade tão pequena no hospital numa situação de trauma, em nenhum momento ele apresentou frequência cardíaca ou o que for. Ele já chegou morto. A médica que fez a intubação já notou que ele estava em rigidez de mandíbula. Isso significa já que já tinha um tempinho que havia falecido. Então, isso ficou muito bem demonstrado, que ele chegou morto no hospital, inclusive, ao que tudo indica, com o início de rigidez cadavérica na mandíbula. Muito obrigado, doutor. Pode prosseguir. Durante esse depoimento da Monique, é importante que se diga também que ela se mostrou extremamente à vontade. Em um dado momento, não lembro exatamente até o detalhe, mas ela chegou até a fazer uma brincadeira e riu um pouco, mas depois logo se retraiu. Como o depoimento foi extremamente longo, né, até porque foram ouvidos ela e o Jairo, foram várias horas na delegacia, eles pediram pizza, comeram, se mostraram absolutamente à vontade, um com o outro e com os advogados constituídos à época. Eu soube por um dos policiais que trabalha comigo que, enquanto nós ouvíamos a Monique, inclusive o Jairo teria falado, enquanto eu aguardava, feito uma brincadeira absurda, falando que minha mulher está lá dentro da sala com 3 homens, meio tentando ser engraçado num momento trágico desse. Doutor Vieira, ele está explicitando o que ele viu, o ambiente em que ele estava. Eu acho perfeitamente pertinente. Na verdade, só para ficar consignado a posição do Ministério Público, não está nos autos, mas o doutor aqui está constituindo prova. Se não está nos autos, a partir do depoimento dele, vai constar nos autos e a parte pode contraditar, se quiser. Pode prosseguir, mas não doutor. De falar. Pode prosseguir. Enfim, eu estou aqui para falar a verdade e falar o que eu vi, né? Então, Só para aproveitar essa interrupção, doutor, teve alguma história da Monique tirar selfie na delegacia, como se estivesse postando aquela imagem dela para alguma rede social ou para alguma amiga ou para qualquer pessoa que seja? Sim, essa foto, ela tirou uma selfie na delegacia durante o depoimento. Durante os depoimentos naquele dia. Provavelmente, aliás, com certeza não era no momento que ela estava prestando depoimento, devia ser no momento em que o Jairo estava, né? Em relação ao Jairo, também foi um depoimento bastante longo, com muitos detalhes. Ele narrou uma versão absolutamente compatível com a Monique, absolutamente compatível. Falou que a relação entre eles era excelente, como a Monique também falou. A Monique falou que a relação entre o Jairinho e o Henri era extremamente carinhosa, que ela nunca viu qualquer problema, chegou a dizer, inclusive em depoimento, que ela mataria qualquer pessoa que tivesse feito qualquer mal ao Henri, que ela mesma mataria. Ela fez questão de consignar isso no depoimento. Doutor, deixa eu interromper o senhor mais uma vez, por gentileza. Claro. O senhor, na época, chefiava a 16ª Delegacia, Exato. Mas já tinha experiência na Delegacia de Homicídios e hoje chefia a Delegacia de Homicídios. Exatamente, perfeito. Então, muita experiência em casos traumáticos como esse, quando pessoas perdem entes da família, pessoas perdem outras próximas. Sim. E o ambiente de tristeza que se instala. Isso é correto ou não? Sem dúvida. Certo. Quase metade da minha carreira eu passei investigando só homicídios. Então, o senhor está dizendo aqui que a versão dos dois é completamente coerente uma com a outra, parece uma engrenagem. Esse é um ponto. O outro ponto
é que o comportamento dos dois, pela sua experiência, não era compatível com pessoas que perderam em horas anteriores ou em dias anteriores um ente tão querido e tão próximo. Seria isso? Foram dias anteriores, né? O depoimento foi um pouco depois, alguns dias depois da morte, mas, de fato, foi um pouco atípico. Muito obrigado. Excelência, pela ordem, isso aí é questão fática ou impressão da testemunha? Essa testemunha depois sobre fato, não sobre a impressão dela. Na verdade, a experiência do doutor faz com que ele tenha circunstância. Não me importa que o senhor esteja falando comigo. O senhor é parte do processo, se comporte como se comporte como parte do processo. Tenha respeito à sua profissão. Tenha respeito à sua profissão. Tenha respeito à sua profissão. Tá? O senhor não está respeitando a profissão e nem o juízo. Aqui não é CPI, tá? Aqui a gente está para ouvir a testemunha. A parte pergunta e a testemunha responde. Se os senhores quiserem impugna comigo. Então ele que não fala comigo, excelência. A palavra está comigo. Se o senhor quiser, leia o processo penal, que vai dizer, quem começa a fazer a pergunta é o Ministério Público. O senhor vai ter a sua hora de falar. Fábio, chega. O senhor vai ter a sua hora de falar. Doutor Fábio, chega. A palavra está comigo, doutora. Eu estou impugnando a vossa excelência. Só que o desrespeitoso do promotor se dirigiu a mim. Eu nem estou te olhando, você está em pé aí fazendo pirula. Se o senhor é cego, o problema não é meu, doutor. Eu não estou nem te vendo aí. Excelência, é cego, o problema não é meu. Para, senhora, eu tenho respeito ao juízo, eu tenho respeito a todos que estão aqui. Todos. A senhora me conhece por outros processos, a senhora sabe que eu não sou desleal, não sou desrespeitoso. Mas eu não vou aceitar isso, eu já venho peticionando o processo, firulas e bobeiras das partes contrárias. Eu não falei com o doutor Fábio. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei, com as excelência. briguinhas que vocês mantêm. Eu sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Aqui, no ato que eu presido, isso aqui não vai virar circo. Concordo. E nem debate. Não vai virar. Dependendo de mim, não O vai. senhor talvez nunca tenha trabalhado comigo, mas a maioria aqui trabalhou. E sabe que não vai virar. Excelência, eu estou dizendo que eu não vou fazer firula. Só que quando eu impugno uma pergunta, a parte contrária não pode simplesmente chegar e gritar comigo como se ele O fosse senhor mais tem homem do todo que o eu. direito de impugnar. Então, E é eu isso. tenho todo o direito de falar Exatamente. e mandar a testemunha Isso, continuar. é isso, mas- Aí o senhor, por favor, quando eu der razão à impugnação dele, aí o senhor contesta. Não concordo. Mas se eu der razão ao senhor, não há necessidade do senhor falar. Porque senão isso aqui vai virar debate, a gente não vai sair daqui nem amanhã. Perfeito. Prossegue, doutor Edson Eu Henrique. estou com a pergunta, excelência. Então tá. Tá. Então, doutor, o senhor tem a experiência como profissional de combate ao homicídio, correto? Perfeito. Por essa experiência, já presenciou vários casos em que crianças morrem, em que parentes morrem, e o senhor já visualizou como ficam essas pessoas, o Estado e o jeito de se comportar na delegacia. Com certeza. Certo. Então, o senhor pode falar que não é nenhum subjetivismo o seu depoimento. Significa que são observações práticas de anos combatendo Profissionais. isso. Excelência, Certo. pela ordem. E por conta dessa visão e dessa observação de anos... Doutor a Fábio, eu só vou pedir que o senhor, em vez de perguntar não é, o senhor faz a pergunta direto para ele responder, e não uma pergunta Sim, confirmativa, senhora, tá? Senão isso aqui não vai acabar. O comportamento Era isso, né? dos acusados, ele era normal a situações como essas? Foi atípico. Foi atípico em alguns aspectos, até por conta da brincadeira, ou então da forma como eles estavam absolutamente confortáveis para falar de um fato tão trágico. A partir daí, pode continuar narrando, por gentileza, doutor. Como eu coloquei, a Monique falou que o relacionamento entre o Henri e o Jairo era absolutamente perfeito, que era muito carinhoso, que ela até estranhou como o menino foi muito receptivo à presença do Jairo desde o primeiro momento. O Jairo também falou da mesma forma, falou que quando o menino estava lá, fora os dias que ele dormia em Bangu, ou então quando os pais dela estavam no apartamento que eles dormiam os três na mesma cama, no quarto do casal, que isso era comum, entretanto, que isso não atrapalhava em nada, até porque não era a semana toda. Enfim, eles narraram realmente como se fosse um lar absolutamente harmonioso, né? Um lar onde existia carinho, onde existia muito amor ao menino e que nada de anormal já havia acontecido em qualquer dos momentos durante essa relação que não durou tantos meses assim.
Posteriormente, a partir de outras diligências que nós fomos realizando, surgiu uma informação, não lembro exatamente se a ordem foi exatamente essa, foi uma investigação bastante complexa, mas eu vou falar como eu me recordo e também, de qualquer maneira, me reporto ao meu relatório que formalizou todas essas impressões e provas. Foi prestado um depoimento de uma ex-namorada do Jairo, que relatou que houve agressão à filha dela, anos antes. Embora eu tenha colhido o depoimento da Natasha, a investigação não ficou sob minha presidência, a investigação foi enviada à Delegacia Especializada de Criança e Adolescente Vítima. Foi pedida uma busca e apreensão, houve uma representação por busca e apreensão no dia 26 de março. Nós fizemos essa operação, uma sexta-feira. Foram apreendidos telefones e equipamentos eletrônicos. Foram ouvidas também a babá Tainá, a empregada Rosângela, que também narraram nesse primeiro depoimento que a relação ali era absolutamente harmoniosa, embora tenham admitido que tivessem visto os três juntos em poucas vezes, mas falou que era tudo sempre muito normal, de uma maneira até bastante condizente com o que elas haviam falado já em uma entrevista de televisão, que elas já haviam dado para uma emissora, como também a própria Monique e o Jairo se dispuseram a fazer isso também, quiseram dar uma entrevista para um programa de televisão. E depois, com os telefones apreendidos, com a chegada do laudo, o primeiro laudo que chegou foi o da Monique, ficou claro por prints de conversa extraídos do telefone, que houve agressão, né? Que houve agressão ali, por aquele print do telefone dela, já ficou muito demonstrado que no dia 12 de fevereiro, ou seja, pouco menos de um mês antes do crime, que foi quando foi extraído o print, não tem a data da conversa naquele print ali, pelo que eu vi no... Você falou 12? 12 de fevereiro. Que não tem... No print ali, é uma imagem congelada da conversa. Não consta a data exatamente, mas pelo laudo deu para se verificar que ele foi extraído no dia 12 de fevereiro. Né? O crime foi 8 de março. Ali consta um relato de agressão em que a Tainá conta para ela estava fora, por outras provas que nós verificamos, ela estava num salão de beleza no momento, conta para ela que o Jairo levou o menino para o quarto, que quando o menino saiu, ele se queixou que ele havia levado uma banda, que é uma rasteira, que a cabeça estava doendo, o menino estava mancando, ela fez até um vídeo sobre isso, e também o menino, quando foi tomar banho, não deixou ela lavar a cabeça dele, porque ele estava com a cabeça dolorida, provavelmente provavelmente não, pelo que consta, da agressão. Isso pouco menos de um mês antes do crime. É interessante que só fazendo um parênteses rápido, depois, num depoimento da Tainá que confirma a questão dessas conversas, ela fala que essa conversa se deu por volta de 16h30, e a Monique, que estava num shopping ali a 5 minutos de casa, chegou em casa por volta de 19 horas. Numa situação grave como essa, em que o Jairo estava trancado com uma criança de 4 anos, que não é filha dele, dentro de um quarto. Ali, nesse sprint de conversa também, existem frases que chamaram a atenção, no sentido de que a Tainá falou, que é a babá, falou assim, ele sempre faz isso, é sempre no seu quarto, demonstrando que de fato houve uma rotina, que não era um fato isolado. Diante disso, evidentemente, se ficou demonstrado que a versão que eles haviam apresentado em sede policial por horas era absolutamente mentirosa. Né? Que a Monique havia mentido, que o Jairo havia mentido e que a Tainá havia mentido. Posteriormente, nós fizemos, com base nessas provas, nessa chegada desse laudo, nós fizemos uma representação por prisão temporária, que foi decretado. Fizemos
a operação, conseguimos prendê-los no endereço que não constava nos autos, o endereço terceiro, de um terceiro, que se não me engano era uma tia do Jairo. Nós conseguimos localizá-lo, porque... Com licença. Conseguimos localizá-los, porque fizemos uma vigilância e conseguimos prendê-lo na ocasião da prisão. É importante que se diga também que os hoje réus jogaram pelo basculhante, uma janela, se eu não me engano, um vitrô do banheiro, alguma coisa assim, os 2 telefones que eles estavam, os quais foram devidamente apreendidos também. Eles foram encontrados, quando presos, no mesmo quarto, eles estavam dormindo juntos, foi logo pela manhã. No momento da prisão, eles estavam um pouco agitados, mas logo se contiveram, vestiram suas roupas, trocaram as roupas, que eles estavam com roupas de dormir, com roupas menores. Foram conduzidos por mim mesmo até a delegacia. No carro, eles conversaram normalmente, um com o outro, só reclamaram a respeito da grande cobertura da imprensa que havia, porque havia helicópteros, etc. E nessa ocasião, além da prisão temporária, também houve um pedido de busca e apreensão do telefone da babá. Por conta da conversa que nós verificamos pelos prints no primeiro laudo, a babá foi chamada a ser ouvida novamente. Nesse segundo depoimento, ela, mostrados os prints pelo laudo, ela confirmou a veracidade das conversas que ali constavam, falou que não foi o único episódio, ela falou de outros 2 episódios, um no dia 2 de fevereiro, salvo engano, e outro numa data não certa, porém no final de fevereiro. Ela narrou os detalhes desses acontecimentos. Nesse do dia 2 de fevereiro, ela disse que a Monique havia ido numa aula de futevôlei pela manhã e que o Jairo pegou o menino e levou para dentro do quarto, trancou a porta do quarto. Nesse mesmo dia, embora ela não tivesse certeza do que havia acontecido ali dentro, né, isso depois que nós verificamos pelo laudo do telefone dela os maiores detalhes disso, né, que ela narra com detalhes o que teria acontecido, ela fala que, se eu não me engano, foi nesse primeiro dia 2 de fevereiro que o menino, à tarde, na brinquedoteca, já se queixou de dor e não quis brincar com as outras crianças, como era usual dela. No dia 12 de fevereiro, ela também falou como foi a agressão, e é importante que se diga, até para contextualizar, que ela, nesse segundo depoimento, ela se retratou de uma série de detalhes, mas ela ainda assim suavizou extremamente as situações. Ela suavizou extremamente em seus depoimentos. Ela confirmou a veracidade das provas que já estavam ali, ela falou dos episódios de agressão, ela falou que... Ela narrou essa história do segundo episódio, como eu falei, do menino ter mancado, da dor na cabeça, de questão de não deixar lavar a cabeça. Ela confirmou esses detalhes. No terceiro episódio, ela fala que o menino ficou trancado dentro do quarto e depois saiu, e que quando ela perguntou, o menino disse apenas que havia caído da cama, que é uma coisa que chama atenção, que eu já vou entrar nesse detalhe. E pelos laudos nós verificamos, por exemplo, que nesse segundo episódio, de 12 de fevereiro, o menino estava tão desesperado para não ir para o quarto com o Jairinho, que ele chegou a rasgar a blusa da Tainá. Porque ele quis se segurar no pescoço dela. E aí ele foi levado assim mesmo para o quarto. No quarto ele gritou, ele chorou, apesar dela falar no depoimento que ela não viu, o cara de choro no menino. Nas próprias conversas que ela teve ali com o noivo dela à época, de acordo com o laudo, fala ali que o menino gritava. Está muito claro ali, naquela conversa ali, ela foi ela apresentou bastante detalhes sobre o que havia acontecido. E nesse dia 12 de fevereiro, como também foi colocado, ela fez o contato na hora com a Monique. A Monique estava num salão de beleza, ele teve inclusive uma chamada de vídeo em que o Henri mesmo falou para ela que tinha acontecido.
Essa chamada de vídeo foi presenciada pelas empregadas do salão de beleza. Então, que eles viram isso aí, viram o teor da conversa, elas apontam isso nas suas declarações. Enfim, aí, na própria questão da blusa da Tainá, a própria Tainá disse que o Jairo pagou R$100 para compensar pela blusa que havia sido rasgada, e disse que, embora no dia tenha ocorrido uma crise entre o casal ali, entre a Monique e o Jairo, que logo em seguida, através de rede social, pelo Instagram, ela viu que ele já estava tudo bem. E parece que eles, inclusive, chegaram a passar uma parte do carnaval juntos, né, se eu não me engano, em Mangaratiba. Então, ficou demonstrado também, inclusive, sobre essa seriedade dessa lesão, desse episódio de agressão do dia 12 de fevereiro, que foi necessário, inclusive, levar o menino ao hospital. Nós juntamos aos autos um documento em que a Monique levou o Henri ao hospital e, sabendo que o menino havia apanhado no dia anterior, ela chegou e falou que ele havia caído da cama. Aí chama a atenção que é a mesma coisa que ela falou para mim, em depoimento, quando o menino morreu. No dia 12 de fevereiro, ela sabia que o menino havia apanhado, o menino falou para ela, ela estava no salão de beleza, ela foi lá quase 3 horas depois, e no dia seguinte ela leva o menino no hospital e fala que o menino caiu da cama. E parece que ele fez uma radiografia, aliás, fez uma radiografia, né, porque ele estava com dor no local. Aí, dia 8 de março, nessa situação que eles narram, que eles narraram que o menino acabou por falecer. É importante que se diga que depois o laudo apontou 23 pontos de lesão no menino. Não é uma lesão simples, é uma lesão, né, houve laceração hepática, houve hematoma nos rins, houve vários pontos que ficaram evidenciados, as lesões que esse menino sofreu, que é uma coisa que foi devidamente provada nos autos, né, que se descartou completamente a possibilidade de um acidente doméstico. Nós tivemos o cuidado de fazer uma perícia com isso, uma perícia que teve participação de vários peritos, tanto peritos criminais quanto médico-legistas, que apontaram e descartaram completamente a hipótese de qualquer acidente doméstico causar aquele tipo de lesão, até porque eram várias lesões, em vários pontos. E algumas coisas também chamaram a atenção, por exemplo, no depoimento da avó materna, da Rosângela, que em um dado momento eu perguntei a ela se ela havia perguntado à própria filha o que havia acontecido com o neto dela, porque chama a atenção que ela estava com o menino até sábado de manhã, e na segunda-feira de manhã o menino estava morto. Num período de menos 48 horas, o menino saiu de uma situação de completa saúde para a morte. E eu perguntei para ela, falei, você não perguntou para sua filha? Não, eu preferi não entrar muito no assunto, isso também, de certa forma, me chamou bastante atenção. Enfim, com as provas juntadas, o laudo de reprodução, esse laudo que eu falei que também apontou, que descartou a possibilidade de acidente, ficou muito bem demonstrado que havia uma mentira, que havia uma rotina Esse laudo que o senhor se refere, que afastou, é o complementar, o cadavérico complementar. Teve um laudo inicial, que constatou algumas lesões, houve um laudo complementar, só que a verdade é que depois nós fomos juntando mais provas, porque a maior questão assim, dos laudos de exame de necrópsia é que muitas vezes não se conhece a dinâmica dos eventos, né? Não se conhece o ambiente. O perito legista fica no IML, enquanto o perito criminal que vai à cena do crime. Nesse caso, nós fomos reunidos inúmeras provas e foram realizados vários laudos periciais, foram juntados aos autos. Então, os laudos foram se complementando de acordo com o que as provas e percepções foram obtidas. Doutor, deixa eu te interromper mais um momento, porque para não perder o fio da meada. O senhor está na narrativa livre, mas de vez em quando eu interrompo o senhor. Claro. A vida do casal, mesmo depois da morte, nos dias que se seguiram, parecia harmônica. Eles ficaram juntos, foram juntos para a delegacia, saíram juntos da delegacia, foram presos juntos na delegacia. Ótimo. Vida parecendo harmônica.
a Monique começa a ter percepção, pelo menos pelo que ficou provado na investigação, mais de um mês antes da morte do Henri, que ele sofria agressões por parte do padrasto. Sem dúvida. Seria isso. Tá. Então, ela não tomou atitude nenhuma. Nenhuma. E mesmo mandando prints para a babá, se dizendo revoltada com essa história, depois ela jogava panos quentes, tanto para a babá quanto para a sociedade. O que houve em relação a isso... Excelência, pela ordem. Queria que o doutor promotor explicasse o que é panos quentes para a sociedade, o que isso tem a ver com os fatos do processo. Porque está parecendo que está fazendo uma análise psicológica da Monique. A gente traz um psicólogo, não um delegado de polícia. Porque não é percepção que ele tem que ter. Ele tem que dizer o que ele apurou. E a pergunta do promotor de justiça não pode ser indutida para o público. A pergunta do doutor promotor tem que ser de acordo com o que consta nos autos. Essa é a parte da defesa da Monique. Para falar? Quero, excelência. Panos quentes, na verdade, é uma expressão que eu encontro no Google ou em qualquer lugar. Significa acobertar uma história. Então, quando eu pergunto isso para o doutor Henrique, eu quero perguntar a ele, como eu perguntei a ele, se depois dela se mostrar insatisfeita, ela acoberta a história de alguma forma. Enfim, é um português que eu uso e continuo a usar porque eu acho completamente inteligível. É uma síntese a língua portuguesa, né? Se a senhora quiser decidir, doutor. Não, o senhor esclareceu o que é panos quentes, acho que o doutor está satisfeito. Então, o meu questionamento final é só o seguinte, se isso tem a ver com os fatos do processo, não o comportamento da Monique tomando banho, trocando de roupa. Doutor, a denúncia claramente fala sobre acobertamento. Mas sobre qual fato criminoso isso se refere? Ele está falando sobre as torturas. Então, Excelência, pela ordem, em relação a essa questão, isso está dentro da questão da omissão imprópria. Então, assim, ela, por ser mãe, ela deveria ter esse cuidado, essa atenção. Então, isso questionamento é esse, excelência, sobre os fatos. Em que fatos isso se refere? Essa é uma parte da defesa. Que o doutor promotor que o doutor promotor seja específico. Com relação pelo contexto aqui, ele está falando das torturas. Isso, a qual? A denúncia é delimitada. Você está falando de qual tortura? A partir do dia 12? Excelência, olha só, eu acho que eu estou sendo bem claro, enfim, que existe um histórico de agressões contra esse menino e existe um histórico de acobertamento por parte da Monique, desde o primeiro momento em que ela sabe que o filho é torturado até o dia da morte do filho e, posteriormente, na delegacia, quando ela se junta com o Jairo e inventam essa história. Isso então, não é um crime histórico permanente, que está narrado na denúncia, que a denúncia narra uma tortura desde o dia 2 de fevereiro até um homicídio dia 8 de março e, posteriormente, coação no curso do processo. Então, a minha pergunta é para o doutor delegado, que acompanhou toda essa investigação, se ele percebeu que sempre a Monique acobertava ou jogava panos quentes, que foi a expressão que eu quis e vou continuar usando, se ele percebia isso, o que ele pode falar sobre isso. Resposta, então, porque inclusive isso está na denúncia, doutora. Isso está na denúncia. Não parecer que eu quero tumultuar, porque parece que eu estou querendo tumultuar. Está bem claro isso para mim. Mas, então, não para todos. Nós temos delimitação dos fatos na denúncia. Não houve uma tortura por crime permanente. Foram 3 episódios pontuais e específicos relatado pelo doutor delegado e relatado na denúncia. Então, não dá para ter uma pergunta dizendo, de lá para cá o que aconteceu. Não é de lá para cá o que aconteceu, sobre o fato tal. Como foi o comportamento? Eu estou dizendo que eu acho que é o certo. Por isso que eu estou apartando e deixando para a Vossa Excelência decidir. Sobre o fato 1, qual foi o comportamento? Sobre o fato 2, qual foi o comportamento? Se não fica uma narrativa que a Monique não estava nem aí, para lá, uma narrativa completamente aberta, que não é o que a gente precisa aqui. Pelo menos é o que eu entendo. E por isso que eu estou explicando. Então, o senhor entendeu, né? De toda essa dialética aqui, o senhor percebeu o que estão querendo saber do senhor. Então, vamos lá. Então, doutor, vou. O senhor percebeu na sua investigação que desde o primeiro momento em que Monique sabe das agressões contra seu filho, até o último momento em que os dois estão juntos e estão presos, se a Monique cotidianamente estava acobertando o que verdadeiramente acontecia contra essa criança? O que eu posso falar a respeito disso, até de uma maneira bem objetiva, é que ficou demonstrado que ela sabia que houve agressão
Não consta qualquer registro policial em relação a isso, ou seja, ela não comunicou o fato, um fato que ela sabia e deveria agir. Quando ela foi falar no hospital a respeito de um atendimento médico, a respeito de um dos episódios de agressão, ela mentiu no hospital, falou... Então, esse ponto que eu queria chegar, então o senhor me antecipou. É comprovado que em um dos episódios de tortura, a Monique deu uma declaração falsa de que a criança teria caído da cama. Sim, no hospital. Certo. No dia do óbito, essa mesma história que a criança caíra da cama e isso gerou as lesões que causaram sua morte, foi aventada também? No depoimento que ela prestou a mim, em sede policial, já depois, né, de alguns dias da morte do Henri, quando eu perguntei a ela a que ela atribuía um fato como este, porque, convenhamos, não é comum, eu falei isso até para ela, não é comum uma criança de 4 anos cair da cama e morrer. Ainda mais com esse número de lesões. Né? Então, ela aí eu perguntei a ela, eu falei assim, a que você atribui? Isso consta no termo. Ela atribui que ela imagina que ele tenha ficado em pé na cama, tropeçado na poltrona, que ela colocava do lado ali, até para que ele não caísse, e que, por conta disso, tenha se machucado daquela maneira. E nesse ponto, aí eu vou perguntar sobre algo que o senhor iria falar, com certeza, mas ainda não falou, estou me adiantando. Um executivo da Rede DOR presta depoimento para o senhor e informa que o Jairo, naquela própria madrugada em que a criança já está morta no hospital, ele pede para agilizar o procedimento de liberação do corpo e fazerem uma declaração de óbito pelo próprio hospital, para que isso não precisasse ter um trâmite de delegacia com laudo de IML? Exatamente. Como é essa história? Ele, ainda no hospital, fez contato com o Pablo, que era um executivo da área de saúde, pedindo para que o óbito fosse atestado no próprio hospital. Isso, evidentemente, foi negado, até porque não havia diagnóstico plausível para aquela parada cardiorrespiratória. Sim. Além de ter negado só um detalhe que é importante, isso aí consta nos autos pela declaração do próprio Pablo e também ele franqueou acesso ao telefone naquele momento do depoimento, e isso consta também as mensagens, pelo menos o trecho que está escrito, né, em que o Jairo pediu para que o óbito fosse testado no próprio hospital, evitando o trâmite de IML. Eu vi que o senhor tomou a cautela de tirar esses prints, depois foi fornecido pelo Pablo, e juntou, inclusive, no seu relatório. Sim. Então, além dele ter negado isso, ele informa que isso causou estranheza por conta dessa história? Ele narra que é uma questão atípica, mas, ao mesmo tempo, ele falou que em nenhum momento se predispôs a agir dessa maneira, até porque é absolutamente ilegal. Né? Numa situação dessa, é necessário que o corpo siga o trâmite normal de seguir para o IML. Uma outra pergunta, pela sua experiência na Delegacia de Homicídios e como autoridade policial, uma pessoa que, em virtude de doença, morre no hospital, isso, em regra, gera inquérito para investigar a morte? Não, aí a pessoa que estava estava sob tratamento, viva, no hospital, ela morre, o próprio médico do hospital que vai atestar. Sim. Então, se o Pablo... Tem alguém que estava doente, por exemplo. Certo. Se o Pablo deixa que esse atestado seja emitido pelo hospital, como se o óbito tivesse acontecido naquele local, e não existe aprofundamento da perícia no corpo dessa criança, a história que Monique e Jairo contam para o senhor num primeiro momento da investigação, ela estava apontada para uma morte em decorrência de acidente. A versão inicial apresentada pelo próprio pai, que foi informado pela Monique, né, que a Monique ligou para ele foi ao hospital, foi que ele havia sido um acidente doméstico. Né? Então, assim, a prova, o laudo pericial, evidentemente foi importante para demonstrar a materialidade do crime, especificamente, e também o grande número de lesões e a intensidade delas. Né? Então, essa tentativa deles mostrarem essa morte como fruto de um acidente,
foi a repetição do comportamento da Monique quando narrou no hospital, nesse primeiro atendimento, que aquela lesão teria sido fruto também de um acidente, de uma queda? Nesse caso especificamente, quando o Henri faleceu, não houve esse tipo de relato de que havia caído da cama. No hospital, na delegacia que eu digo. Na delegacia ela falou a questão de cair da cama. No hospital, nesse atendimento em que o Henri faleceu, ela fala que ouviu um barulho, chegou lá, o Henri estava passando mal, que é diferente também do que ela apresentou no depoimento dela. Tá. Doutor, desculpe te interromper, agora eu vou pedir para o senhor voltar do ponto em que eu fiz essa interrupção. Tá. Enfim, aí foram feitos vários exames periciais que descartaram a questão do acidente. Foi ouvida também uma outra testemunha, uma outra ex-namorada do Jairo, a Débora, que falou, foi ouvida 2 vezes, porque no primeiro momento ela falou também que tinha sido tudo absolutamente perfeito, que não teria problema de agressão, e no segundo momento, no segundo depoimento, ela fala também que ele teria agredido o filho dela, um menino também, né? Que havia sido agredido, e essa investigação também foi para a DECAV, que é a Delegacia Especializada, para apurar esses eventos. Estou tentando lembrar de outros depoimentos, até porque é uma investigação bastante longa. Enfim, foram ouvidas inúmeras testemunhas a ponto de que, ao final, pelas razões expostas ali no relatório, ficou muito evidenciado que existia uma rotina de agressão, ficou muito evidenciado que a Monique sabia dessa rotina de agressão, e mesmo depois da morte do menino, né, quando o menino morreu naquele apartamento, dias depois da morte, ela ainda esteve na delegacia, apontando com muita clareza, né, em uma versão absolutamente compatível com a do Jairo, e mentindo em absoluto, falando que ela sequer soube de qualquer problema que houve entre o Jairinho e o menino, que era um relacionamento muito carinhoso, etc. Então, ficou demonstrada a mentira deles, ficou demonstrado que não houve acidente doméstico, ficou demonstrado que o menino, de acordo com o laudo pericial, se eu não me engano, morreu entre 23h30 e 3h30, morreu nesse intervalo, que é um período que só os dois estavam com a criança. É importante que se diga também que... muito obrigado. Que, diferente dos outros episódios de tortura, nesse terceiro, a Monique estava em casa, né? Um diferencial em relação aos outros. Enfim, ficou tudo bem apontado ali no sentido de demonstrar que houve, sim, um homicídio duplamente qualificado, na forma como eu entendi, e que as omissões ali da Monique em relação a cada um dos episódios. Tá. O senhor falou de um histórico contra o filho de Débora. E da Natasha. São 2 crianças. Da Natasha. Em relação à Natasha, que ocorrera... Anos atrás, muitos anos. Teve um episódio em que esse menino quebra um osso importante do corpo, também com pouca idade, e é narrada uma história cobertura, ou seja, uma história fantasiosa, também no hospital, para encobrir, jogar panos quentes, nessa situação? Isso, se eu não me engano... A menos que o senhor consiga me dizer qual que é a relação. Sim, eu digo agora, Excelência. O doutor Henrique indiciou por um homicídio duplamente qualificado, tanto pelo emprego de tortura, quanto pelo recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima. Correto, doutor? Certo. Correto. Mas por conta de alguns depoimentos que existem nesse processo e por conta de algumas outras ações praticadas pelo Jairo que são investigadas, eu vejo nesse comportamento um comportamento padrão e, por conta disso, provavelmente hoje eu vou pedir
para modificar a qualificadora do motivo torpe, aditando a denúncia no sentido de que já era um comportamento padrão do Jairo o sadismo em bater em crianças da mesma idade. E por conta desse meu aditamento, é importante, se o doutor Henrique souber de um histórico de agressividade, de ações no mesmo contexto, com a mesma filosofia, que narre aqui, porque eu vou incluir isso na denúncia deste processo. Não tem um microfone aí, não? Já constava do processo anterior, desde o início. Se o promotor quer aditar, isso ele deveria ter feito. Não vamos discutir o aditamento aqui, que é muito complexo. O que eu estou percebendo aqui, o que o doutor precisa busca fixar uma assinatura no modus operandi. Então, tem pertinência, sim, o que ele está querendo. Né? Mas a defesa não se defendeu, Excelência, até agora, dos fatos ocorridos naquele processo. Dentro desse processo, a defesa não se defendeu desses episódios. Tá? Então, mas como o senhor mesmo está dizendo, ele está se defendendo em outro, o senhor mesmo. Mas há uma separação muito grande. Sim, mas a gente não está buscando prova para condená-lo naquele. A gente está buscando saber se existe realmente uma coerência para se fixar uma assinatura no modus operandi. É só isso. Excelência, só uma indagação a respeito desse fato. Há uma forma de agir que está dentro do contexto desse processo que tem uma ligação com o outro. Entretanto, não é a mesma imputação dessa postura lá. Conexão não tem nenhuma. O que ele quer... Porque como a primeira oitiva foi do senhor, né, doutor Edson? A primeira oitiva desses casos extras que não estão no processo. Sim, elas foram ouvidas por mim e encaminhadas à delegacia. Porque ele ouviu no contexto dessa investigação. Faria sentido, Excelência, esse assunto, essa questão, se o delegado aqui presente, doutor Damasceno, tivesse também feito as investigações sobre os outros processos, sobre os outros ele não fez, supostas... mas o que ele vai fazer, doutor, é falar sobre o que ele ouviu nesta investigação, quando pela primeira vez ouviu a mãe dessa suposta vítima. Ninguém aqui está dizendo que ele fez ou que ele não fez. O que está se buscando aí é um link. Quer dizer, o Ministério Público está buscando um link. E o senhor vai ter oportunidade depois de reinquirir, reperguntar. Okay. Pois não. Já fez a pergunta? Sim, doutor. Pode, por gentileza. Essa agressão, a Débora, que narrou os detalhes da agressão que o filho dela contou para ela, né, nesse segundo depoimento que ela prestou. E agora, eu confesso assim, maiores detalhes eu não me recordo exatamente, até porque eu não fiquei a cargo, não fiquei de frente nessa investigação. Lembra-se, nesse depoimento, ela informa que uma outra história foi contada no hospital, uma história de acidente. Eu acredito que tenha algo assim, sim, mas eu não me recordo exatamente os detalhes, com qualquer riqueza de detalhes sobre esse depoimento específico da Débora. Além disso, o senhor notou um padrão de comportamento no seguinte sentido: as mulheres que se relacionaram com Jairo até aquele momento e Monique, já nesse crime que o senhor apurou, elas acabavam deixando que isso acontecesse, e se deixavam, era por uma compensação financeira, era por medo ou por um outro motivo, se o senhor souber, por óbvio? Bom, eu não me aprofundei nas outras investigações. Em relação a Monique, especificamente, com muita sinceridade, eu acho que só ela pode dizer o porquê que ela agiu dessa maneira. O que está muito claro para mim é que ela soube, ela mentiu, ela não fez absolutamente nada, ela mentiu no hospital, ela mentiu em sede policial, mesmo depois da morte do filho dela, e se mostrou, pelo menos nas duas oportunidades que a vi com ele, que foi quando eu os ouvi e quando os prendi, né? Se mostrou completamente à vontade com ele, estava com ele como um casal. Em uma das conversas é importante que se diga também que isso também chama a atenção, o fato que a Tainá, em uma conversa dela com o pai dela, pai da Tainá, ela fala que em uma discussão, em uma briga que houve entre a Monique e o Jairo, que parece que
Se eu não me engano, ocorreu, inclusive, violência física. A Monique não estava tendo uma postura intimidatória, pelo contrário, né? Ela disse que ele que ia sair de casa, mas ele ia ter que continuar pagando as contas dela. Eu não vou usar a expressão aqui que consta ali na conversa, mas consta no print aí do laudo do telefone da babá, mas, em outras palavras, ela disse que se o Jairinho não continuasse pagando as contas dela, ela iria prejudicá-lo de uma maneira bastante séria, né? Então, assim, não é uma postura de uma mulher que está minimamente intimidada, longe disso. Agora, o porquê dela ter mentido em absoluto, o porquê dela não ter avisado, não ter tirado o menino de contato com o agressor, que é o homem com quem ela se relacionava. A razão dela ter mentido no hospital, falando que o menino caiu da cama, quando ela sabia que o menino, na verdade, havia sido agredido. A razão dela, depois do menino morto, conseguir ficar por 4 horas ou mais falando para mim que a relação entre o Jairinho, que ela sabia que batia no filho dela, e o filho dela, que estava morto, era excelente, não sei, não consigo entender. Mas só queria que o senhor entendesse a razão da minha pergunta e explico por quê. O senhor acabou de dizer que Monique mentiu na investigação. Sim. O senhor, pelo seu depoimento, tem convicção dela ter tido participação ativa na morte do filho. A convicção que eu tenho é que ela sabia do que aconteceu e ao que tudo indica, uma vez que ocorreu o pior resultado possível de uma rotina ali, de violência que o menino estava submetido, quando ela chega em sede policial e confirma, justamente protegendo e totalmente alinhada com uma pessoa que ela sabe que agrediu o filho dela, comumente, que no mínimo ela aderiu a essa conduta. A minha conclusão é exatamente a que consta no relatório, doutor. Sim, pois é. Por isso que quando eu pergunto do motivo, e aí o senhor diz, ela que pode dizer, como eu olho para o processo e vejo que ela mente, eu não vou poder extrair isso dela, Sim. eu tenho que extrair de outras Sim, provas, sim. como Compreendo. o depoimento do senhor. Perfeito. Então, o senhor já me deu uma linha. Existe um print em que babá Tainá fala para o próprio pai que Monique diz que vai separar dele, mas ele ainda vai pagar suas contas, senão vai prejudicá-lo, Sim. usando uma expressão até chula, né? Sim, isso consta no relatório também. Isso consta. Consta. E algum episódio, através dos prints, né? Então até aquele momento ali em que eles são presos pelo senhor, que estão juntos, que pareciam estar juntos o tempo inteiro, apurou alguma prova dali para trás, né, do que aconteceu desde que ficaram juntos até aquele momento em que o senhor efetiva a prisão, através de print, através de oitivas, de que ela poderia estar intimidada, com medo, coagida? Eu não vi isso em qualquer momento. Pelo contrário, ela teve uma outra postura também, que foi narrado pela Tainá, que no escritório do advogado constituído da época, quando a babá e a Rosângela foram para lá para dar uma entrevista para uma rede de televisão, que a Monique apareceu num dado momento, chamou a Tainá, e ela própria virou para a Tainá e falou que ela deveria apagar todas as mensagens que existiam ali e que não era para a Tainá narrar que nada tinha acontecido, né? Então, assim, isso aí demonstra com muita clareza que ela também tinha interesse de que isso ficasse acobertado. Se isso tivesse êxito, esse pedido da Monique, a investigação estaria um pouco prejudicada em todos os detalhes que o senhor conseguiu apurar. Na verdade, assim, qualquer prova que desapareça seja grande prejuízo nas investigações, né? O nosso papel é justamente reunir o máximo de provas possível. Às vezes eu consigo por outras fontes. Sim, nesse então, caso, essa fonte que mas nesse caso aí, isso foi anterior ao primeiro depoimento da babá para a gente, e a babá mentiu no primeiro depoimento. Ela só se retratou parcialmente num segundo momento, quando nós já tínhamos o laudo do telefone da Monique, que apontava os prints entre a conversa entre as duas. No primeiro momento, a babá falou que a relação entre o Jairinho e o Henri era excelente, que ali era um ar de... Então, funcionou. Pois é. Por isso a minha pergunta. Sim. O senhor não conseguiria, através de outras fontes? Então, a fonte pela qual o senhor tem essas informações... começa a acontecer quando existe a busca e a apreensão
e se consegue resgatar esses prints. Na verdade, foram sim, claro, mas os autos, nós conseguimos inúmeras provas, né? Nós temos, desde da materialidade... Não, desse detalhe maior de Monique da pedindo conversa, para que as provas fossem eliminadas. Não, isso aí foi no segundo depoimento da Tainá, para nós. Um depoimento testemunhal que ela estava acompanhada de um advogado. O segundo depoimento, ele acontece depois de perícia nos prints. Depois de perícia, no então, telefone dela. Essa primeira informação que chega ao senhor, então, que eu queria que eu vou tentar ser mais claro na minha pergunta. Então, essa questão de Monique tentar apagar essa prova, dessa comunicação dela com o Tainá, que demonstra ela saber das agressões sofridas e demonstra a vontade dela que as provas sumissem, o senhor só começa a ter contato com isso com o êxito de uma busca e apreensão e com o êxito de uma perícia, que demonstrou isso. Posteriormente aconteceu isso. Certo. E aí, na sequência, a Tainá confirma a existência desses prints. Sim, ela Excelência, coloca claramente... Doutor, Deixa ele acabar de responder. No segundo termo de declaração dela, ela confirma com toda certeza a veracidade dos prints daquelas conversas que foram extraídas do telefone da Monique, no laudo do telefone da Monique. Ela ainda acrescenta outros detalhes em relação a isso, né? E depois, quando chegou o laudo do telefone dela, que também foi apreendido numa diligência absolutamente independente da primeira, num outro momento, que foi no dia da prisão deles especificamente, nós verificamos que no telefone da babá também existiam prints. Não os mesmos, mas exatamente correlatos. A diferença é que a babá figurava no aplicativo de WhatsApp com uma cor, no outro outra, porque não é questão mesmo diálogo, é questão do dono do telefone, né? Do usuário. É a questão do dono do usuário. Só que nesses prints ali do telefone da babá tinha até mais detalhes, eram mais prints, né? E no laudo do telefone da babá também que vieram essas informações, tanto da conversa com o noivo quanto do pai, que foram destacadas no relatório. Tá, doutor, eu acredito que não vai precisar mais te interromper, então o senhor pode narrar até o final. Basicamente é isso. Assim, eu não sei aqui se me esqueci de algum detalhe específico, mas os pontos que eu me lembrei mais relevantes são esses, de fato. Não, na verdade, o relatório do senhor está muito minucioso e é um trabalho de excelência, então eu agradeço.